Olá, hoje é segunda-feira, 22 de novembro de 2004. Eu sou Márcio Ronenberg apresentando essa edição do Jornal Sem Barreiras, que hoje traz as seguintes notícias. Pesquisa aponta a causa de baixa participação de portadores de deficiência no mercado de trabalho. Desnutrição infantil ainda é a principal causa de mortes na infância. Ex-catadores de lixo veem na reciclagem uma forma mais digna de ganhar dinheiro. Começamos essa edição falando sobre um dos maiores problemas enfrentados pelas sociedades em desenvolvimento, a desnutrição infantil. A falta de uma alimentação balanceada e as más condições de higiene comprometem o crescimento e o desenvolvimento de crianças. A reportagem é de Vanessa de Oliveira. Diariamente, a agente de saúde Carla dos Santos visita algumas das 2.350 famílias do bairro Coqueiral. O objetivo é avaliar como anda a saúde da população local. Com uma fita métrica, ela mede a altura das crianças, verifica o peso e constata, muitas delas sofrem de desnutrição. A situação deles está um pouco grave, né? Porque o peso dele está baixo. Peso do menino, dela, e a altura dele também não está adequado para apresentar emagrecimento também, que ele só tem 7 anos, só pesa 17 quilos, realmente está um peso muito baixo, e a menina também está desnutrida. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, cerca de 15% da população brasileira sofre de má nutrição. A subnutrição infantil é um dos maiores problemas do país, causada principalmente pela amamentação deficiente, pela pobreza e subnutrição da mãe. A desnutrição na infância é geralmente indicada pela baixa estatura e emagrecimento extremo da criança. Doenças infecciosas e elevadas taxas de mortalidade são algumas das consequências de má nutrição infantil. Segundo a nutricionista Maria Portela, a melhor forma de combater a desnutrição é melhorando a economia e educação no país. Muito importante essa parte educativa, né, para instruir as pessoas sobre a qualidade dos alimentos, como adquirir alimentos de época para se servir, como aquela criança deve ser educada para poder futuramente querer e comer uma alimentação equilibrada, mas a má distribuição de renda é o principal fator, a pobreza mesmo, que leva a uma gama de criança desnutrida e doente. Com produção de Antônio Fonseca, Vanessa de Oliveira para o Jornal Sem Barreiras. A desnutrição infantil também é responsável pelas dificuldades no aproveitamento escolar e redução da capacidade produtiva na idade adulta. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas constatou que a desinformação da classe empresarial e dos administradores de recursos humanos sobre a capacidade dos portadores de deficiência é o grande responsável pela baixa participação dessas pessoas no mercado de trabalho. O repórter Ronaldo Silva nos traz mais detalhes sobre esse assunto. Tomé Rodrigues Filho prestou concurso para ser auxiliar de atendente de consultório dentário pela Secretaria Municipal de Saúde. Conseguiu ser aprovado na parte escrita, mas na avaliação médica, para surpresa dele, foi reprovado. O médico alegou que a condição física de Tomé não era compatível com o cargo que ele iria ocupar. Não satisfeito, Tomé entrou com uma ação na Justiça contra a Secretaria de Administração Municipal. A alegação é que o tipo da minha deficiência não é compatível para o cargo, mas eu tenho conhecimento, existem leis que não existe isso para que eu não possa exercer o cargo, o qual fui aprovado. No Brasil, segundo o IBGE, dos 25 milhões de portadores de deficiência, apenas 2% encontra-se hoje no mercado de trabalho formal. Um dos grandes motivos é a falta de informação da classe empresarial em relação à capacidade do portador de deficiência. Isso foi o que constatou recentemente uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas. O desemprego entre as pessoas com deficiência nos países em desenvolvimento é bem maior que entre as que não possuem problemas físicos ou sensoriais. O presidente da Associação dos Deficientes Motores de Sergipe, Antônio Fonseca, disse não entender o argumento usado pela Secretaria de Administração Municipal contra Tomé,
tendo em vista que a vaga reservada era para portador de deficiência. O que nós não entendemos no momento é porque a incapacidade de um portador de deficiência, onde já havia uma vaga reservada. Ou seja, você não pode interpretar que você está oferecendo ao portador de deficiência uma oportunidade a qual ele não terá. Com produção de Wilton Góes e Fábio Alves, Ronaldo Silva, para o Jornal Sem Barreiras. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Administração Municipal, responsável pela seleção dos candidatos, mas ninguém quis falar sobre o assunto. Vamos agora às informações sobre economia. Segundo o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, ANP, Sergipe é o segundo estado do Nordeste que vende a gasolina mais barata, custando em média R$ 2,14 o litro. A Paraíba é o estado do Nordeste que vende a gasolina pelo menor preço, em média R$ 2,11 o litro. O dólar está sendo cotado em R$ 2,78. A Bovespa fechou em queda de menos 0,45%. Outro índice mostra que a inflação tem subido, principalmente por causa dos combustíveis. A segunda prévia do IGPM, de 0,60%, ficou bem acima da mesma prévia no mês passado. A gasolina subiu 3,74%, o álcool 8,83%. A seguir no Jornal Sem Barreiras. Ex-catadores de lixo veem na reciclagem uma forma mais digna de ganhar dinheiro. A gente volta já, não saia daí. Nos últimos meses, choveu em todo o território sergipano. Apesar do calendário agrícola só ter início em abril, muitos agricultores começaram a preparar a terra e a plantar sementes de milho e feijão. Vamos agora conversar com Cleomar Brandi. Cleomar, a chegada da chuva realmente agradou aos agricultores de todo o estado? Nos últimos meses, a chuva caiu sobre o sertão sergipano? Caiu. Isso é a grande solução para os pequenos agricultores? Não é. Enquanto os burocratas oficiais plantados nos seus gabinetes afirmam que a chuva foi a solução para o sertão, quem quiser acreditar nisso, visite o município como Poço Redondo e outras cidades aí do sertão sergipano. Lá, a miséria, a seca, ainda pintam o grande quadro da miséria social que existe por lá. Enquanto os burocratas afirmam que está tudo bem, o sertanejo continua comendo calango e palma. Essa é a dura realidade do sertão sergipano. Obrigado, Cleomar. Vamos agora às notícias sobre entretenimento. Sergipe vai sediar esta semana o primeiro ciclo de debates sobre cinema. Vamos conversar agora com o repórter Robson Guidice. Robson, quais são os dias em que vão ser promovidos esse debate? O primeiro ciclo de debate sobre o cinema teve início no dia 14 de novembro e segue a sua programação nos dias 23 e 25 de novembro e 2 e 9 de dezembro na Sociedade Semear. Dentre os temas debatidos estão cinema nacional, documentário e o mercado exibidor de cinema no Brasil. O produtor cultural Roberto Nunes é o coordenador do evento. Roberto, qual a importância de se promover eventos desta natureza? Bem, Robson, a importância é discutir várias faces do cinema brasileiro e mundial, como nós começamos agora na abertura sobre o documentário, que é um gênero que vem crescendo e tendo uma importância cada vez mais dentro do cinema nacional. A questão do cinema brasileiro hoje, que nós temos uma produção muito grande de filmes, e um ponto-chave que é a questão da exibição. Nós temos vários filmes nacionais produzidos que não chegam no mercado exibidor na sala de cinema. E esse é um dos pontos principais, vai encerrar, inclusive, o ciclo no dia 9, é o último debate. Vai estar vindo representantes do cinema, Movicon, os produtores, para poder falar como é que funciona isso no Brasil, essa questão da exibição. E é um evento que nós temos aí aberto à comunidade geral, o pessoal que gosta de cinema, para poder debater conosco aspectos, né, muitas vezes não conhecidos da produção cinematográfica nacional. Esse evento é aberto ao público e as pessoas interessadas, elas devem fazer o que para participar? Bem, Robson, a inscrição é no próprio local, lá na Sociedade Semear. O debate é às 20 horas que inicia. Basta a pessoa chegar lá, preencher uma ficha de inscrição e estar participando conosco. Obrigado. Robson Guidice para o Jornal Sem Barreiras. Obrigado, Robson. As inscrições para o primeiro ciclo de debates sobre cinema são gratuitas.
Ex-catadores de lixo trocam a lixeira da terra dura por um trabalho mais digno. Com a separação de materiais recicláveis, eles ganham dinheiro e protegem o meio ambiente. A repórter Ariadne Costa nos conta mais detalhes sobre esse assunto. Todos os dias, Maria Conceição trabalha separando plásticos, vidros e metais de restos de comida e outros materiais orgânicos. Um serviço bastante diferente do que ela ocupava antes. Conceição catava lixo na terra dura e estava exposta a doenças e a outros perigos. Ela conta que sua vida mudou muito depois que passou a fazer parte da CARI, Cooperativa de Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju. Rapaz, mudou porque aqui agora eu trabalho na sombra, eu não trabalho no sol como lá na lixeira. Lá na lixeira a gente trabalhava no sol, disputando os material com os urubus, com o resto, com o pessoal que trabalha lá na lixeira. Quando começou, há 5 anos, a CARI contava apenas com 15 ex-catadores que trabalhavam na coleta seletiva. Hoje, esse número se multiplicou. São 40 cooperados que vivem da separação de material reciclável. Cada cooperado ganha pouco mais de um salário mínimo por mês, produzindo cerca de 35 toneladas de material reciclável. Segundo a presidente da CARI, Vaneide Ribeiro, a grande vantagem é que, além do sustento, essas pessoas contribuem para a preservação do meio ambiente. Estamos tendo um trabalho digno do trabalho que vivíamos no lixão e também para a parte da natureza, né? Porque cada vez que a gente recicla o lixo, a gente colabora com a ecologia. Com produção de Liana Mainá e Rudson Santos, Ariadne Costa para o Jornal Sem Barreiras. E assim encerramos essa edição do Jornal Sem Barreiras. Obrigado pela audiência e até a próxima.